Muito bom dia para você que está aí já aguardando a live. Algumas pessoas já vieram, colocando, apresentando aí que já estão aí, obreira Isis, obreira Daiane, já estão a postos. Essas moças lindas, que estão conosco em todo o tempo dessa batalha da peleja, onde estamos pregando o evangelho, fazendo a obra que o Senhor nos convocou, que o Senhor nos convidou. Bom dia, Miss Lene. Tudo bem, meu amor? Bom dia, minha linda. Tenho certeza de que o seu dia será maravilhoso, já está sendo. Já estamos iniciando o dia com a bênção de Deus, com a palavra de Deus. As meninas estão no grupo, Miss Lene, perguntando pela live. Se já puder falar com elas lá que já começou. Está lá a Isis, está a Daiane. Eu tenho certeza de que esse dia ele será abençoado. Será um dia que o Senhor ele vai trabalhar na tua vida. Será um grande dia, Quando nós despertamos para um novo dia, nós temos a certeza de que a presença do Senhor ela é conosco. Eu creio que isso basta, Basta termos a presença do Senhor, basta termos a certeza de que nenhuma arma preparada contra a nossa vida vai prevalecer, porque simplesmente Ele está conosco. Bom dia, Joseli. A Joseli está aí com a gente também. A Andréia está falando aqui comigo no Message, mas eu não tenho como respondê-la. Se alguém tiver a Andréia aí do Belém, puder falar com ela. Andréia, bora para a live, porque ela está lá no Message. Bom dia, Isis, Maria. Bom dia, Maria José, minha obreira mais linda do universo. Bom dia para todos vocês que já estão chegando, para que possamos falar dessa palavra abençoada, para poder termos um momento meditando, falando do amor desse Deus. Bom dia, Daine, minha Daine, neném. Todos vocês que estão chegando, Que esse dia seja incrível, que esse dia seja maravilhoso, que esse dia seja extraordinário, que a presença de Deus ela seja constante, que o poder do Senhor ele venha se manifestar na tua vida, que você possa cada vez mais ser aquela pessoa que crê, cada vez mais aquela pessoa que busca, aquela pessoa que confia, porque aquele que confia no Senhor ele não será enganado, aquele que confia no Senhor ele será abençoado, aquele que confia no Senhor em todas as coisas ele será bem-sucedido. Aqueles que confiam no Senhor, eles não precisam se preocupar com as coisas deste século, porque o Redentor dele vive, Quando Jó ele estava passando pela tribulação, pela dificuldade, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra, Ele se levantará em meu favor. Nós temos a certeza de que o nosso Redentor, aquele que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos certeza de que ele vive. Ele não é um conto de fadas, ele não é uma história, ele é real. O teu Redentor, ele é real. O seu Redentor, ele vive e reina e continuará reinando para todo sempre. Ele não te escolheu para te abandonar, ele te escolheu para te honrar, para fazer a grande obra que ele tem preparada na tua vida. Deus tem uma obra para cada um. Deus tem uma grande obra na vida de cada um. Ontem nós estivemos reunidos em oração, em adoração, em um culto, onde o Espírito Santo ele falou fortemente. Nós estávamos lá e o Espírito Santo, Deus deu para nossa obreira Mariana uma revelação, algo assim, da glória de Deus. Bom dia, Andréia. Não pude responder para você porque eu estava aqui, eu vi que você tinha mandado uma mensagem ali no Message. E nós estávamos reunidos naquele culto de oração, naquele culto de adoração. E o Senhor, ele falou fortemente aos nossos corações. Eu cheguei na minha casa e quando eu vi que o meu celular ele tinha dado um sinal de mensagem, e um jovem, ele deu boa noite, perguntou se eu era pastora, porque ele estava
ele estava perdido, ele estava precisando de ajuda. E eu conversei com ele, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, eu desviei do caminho do Senhor, eu saí do caminho do Senhor, mas o meu pai, ele é pastor, mas não, eu tô da igreja há muito tempo, meu pai é responsável por uma igreja, e ele foi contando, né, o que estava acontecendo, e algo tocou no meu coração. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, por que as pessoas estão desistindo do caminho do Senhor com tanta facilidade? Por que as pessoas elas têm um berço? Eu estou falando com alguém que tem um berço evangélico. Eu estou falando de uma pessoa que ela conheceu o Senhor Jesus. Porque tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que não tiveram ainda um encontro, uma intimidade com o Senhor ou ouviram a tua palavra. Mas por que as pessoas estão desistindo do Senhor com tanta facilidade? Por que as pessoas elas estão, para elas está tão natural falar que estão desviadas do teu caminho, que estão distante do teu caminho? E é tão interessante que vem aquela frase, ore por mim. E eu falei assim, eu vou orar, mas se você orar também, porque você sabe o caminho, você sabe que a oração ela te conduz ao Pai. E Jesus por muito tempo ele se retirava para orar, ele se retirava para falar com o Pai. O que tem acontecido neste século onde as pessoas elas não querem mais falar com o Pai e elas pedem que outras pessoas falem por ela? Onde as outras pessoas elas estão tomando posse daquilo que é ruim, daquilo que é mal, mas elas não tomam posse da palavra de Deus. E eu estava conversando com Deus, e eu falei com ele, com esse rapaz, eu falei assim, eu vou orar se você orar também. E aí ele disse, é o que eu mais tenho feito. É o que eu mais tenho feito. E aí eu comecei a pensar, as pessoas elas realmente estão falando com Deus, mas elas não acreditam mais que Deus pode responder. Elas até estão falando com Deus, mas elas não estão dispostas a obedecer quando Deus responde. Elas não estão dispostas a fazer a vontade de Deus. As pessoas estão até falando com Deus, e elas pensam que Deus ele é obrigado a fazer aquilo que elas querem, elas estão ditando as regras para Deus. Esse falar com Deus tem sido um ditar de regras. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou desistir. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Olha, Deus, se o Senhor não fizer, olha, Deus, é tanto olha, Deus. As pessoas elas não têm mais olhado para o outro. Você já percebeu a dificuldade das pessoas olharem para o outro? Bom dia, Sara, minha linda. Elas estão com dificuldade de olhar para o próximo, de perceber a necessidade do próximo, de perceber a dificuldade do próximo, de compadecer com a dor do próximo. As pessoas, quando elas percebem um outro que está sofrendo, elas já vão logo procurando o motivo pelo qual aquela pessoa está sofrendo, vai julgando, vai apontando, vai condenando. Olha, está sofrendo por causa disso. Essa situação está acontecendo é por causa disso, como se todos soubessem o que está no coração do outro. Tem se esfriado o amor, a lógica, o óbvio, ele tem tomado lugar do amor. O humano, aquilo que é humano tem tomado lugar do amor. E a gente precisa começar a entender qual é o propósito de Deus nesse presente século, para que Ele nos chamou. Qual é o objetivo de Deus na sua vida? Qual o objetivo de Deus? Qual o plano que Deus tem para você? O plano que Deus tem para você é o plano dos 3 dias. É o propósito dos 3 dias. Amém? É aquele mesmo que Jesus passou, é aquele mesmo que Paulo passou. Quando Paulo ele foi falar com Deus, né? ele caiu, foi cego naquele momento, foi cegado, né? Naquele momento por Jesus. E demoraram 3 dias para que ele pudesse falar, para que ele pudesse voltar a enxergar. Né? Demoraram 3 dias para Jesus ressuscitar. Qual é o processo dos 3 dias? É o processo da morte, a redenção e a ressurreição. Eu preciso matar minha carne, eu preciso me redimir,
Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso me posicionar naquilo que Deus tem preparado para mim e eu preciso viver o novo, ou seja, esse novo, essa novidade de vida, essa novidade de caráter, essa nova visão, que é o que? A ressurreição. A ressurreição fez com que as pessoas vissem Jesus de uma forma diferente, com que ele se manifestasse de uma forma diferente. A ressurreição, ela faz com que neste momento o nosso Jesus, ele esteja vivo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que neste momento está tendo uma intimidade direta, um relacionamento direto com aquele que jamais o deixou, o jamais permitiu que ele ficasse distante, afastado do Pai. Então, neste exato momento, o nosso Jesus, ele pode estar ali distante, diante da presença daquele que o escolheu, diante do Santo dos Santos. Ele pode, neste exato momento, estar ouvindo diretamente aquilo que vem do trono do Pai. O meu Deus, ele dá para mim e para você essa oportunidade. Assim como Jesus, ele viveu essa intimidade quando estava entre nós, ele diz que eu e você podemos viver também. O véu foi rasgado. O véu ele foi rasgado e agora você pode falar com o seu pai e você pode ter a certeza de que o seu pai ele vai te responder. Entenda uma coisa, você fala com Deus, mas fique atento para quando ele te responder. Fique atento para quando a pessoa que ele vai usar para poder falar contigo, a situação que ele vai usar para poder falar com você. Fique atento à resposta de Deus, não desista. Não desista, porque muitos nesse momento estão passando por dores, estão passando por dificuldades, mas você tem a certeza de que esse Jesus, em meio a dores, em meio a dificuldades, ele não desistiu de você. Não é tempo de desistir de Jesus. E esse jovem, ele falou comigo assim: olha, pastora, eu estava andando nos caminhos do Senhor e eu sofri uma desilusão amorosa e me afastei dele. Quando houve o rompimento de um relacionamento, eu me afastei dele. Eu falei, como assim? Você rompe com uma pessoa e se afasta do teu pai? E se afasta do teu Senhor? E se afasta do teu Redentor? O seu relacionamento com essa pessoa, ele foi tão superior ao seu relacionamento com Deus, que você abriu mão do seu relacionamento com Deus. Aí ele olhou e ele disse, pois é, mas não é bem assim. Eu falei, como não é bem assim? Porque a verdade, ela pode até doer, mas eu quero dizer para você que ela liberta. Nada pode estar entre o teu relacionamento e Deus. Nada pode estar no meio desse relacionamento, dessa presença do poder de Deus. Nada pode ser maior. O amor a nada, o amor a ninguém pode ser maior do que o seu amor a Deus. Ao romper de um relacionamento, aquele jovem rompeu o relacionamento com Deus. Significa que esse relacionamento com Deus nunca existiu, querido. Se as coisas, as adversidades da vida fazem você se distanciar do seu Deus, romper o seu relacionamento com alguém que é tão poderoso, tão soberano, tão grandioso, tão disposto. Esse Jesus, ele é disposto, ele é disponível. Ele está acessível a mim, está acessível a você. As pessoas, elas estão rompendo com Deus com muita facilidade. Elas estão se distanciando de Deus com muita facilidade. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele está se distanciando. As pessoas não temem mais a Deus. Elas temem perder o homem, perder o marido, elas temem perder o filho, elas temem perder o irmão, perder a mãe, perder a própria vida, mas não temem perder a presença de Deus. Quando você está feliz, esteja na presença de Deus. Quando você estiver triste, esteja na presença de Deus. Quando você estiver num momento de muito riso, esteja na presença de Deus. No momento de choro, esteja na presença de Deus. Porque quando eu estou feliz, eu estou sendo um instrumento de Deus para levar a vida para aqueles que não têm vida. Quando eu estou feliz e eu passei por uma prova, o meu testemunho vai levantar aquele que está caído, esse amor. E quando eu estou triste, é dele que eu recebo a força para poder estar cada dia mais, ainda que eu esteja arrastando, mas eu não vou desistir. Como aquele louvor que diz, respira,
Então, se você não tiver condições de cantar, não cante. Se você não estiver na condição de orar, não ore. Se você não tiver na condição de cantar, não cante. Mas, por favor, não pare de respirar. Mas se você não estiver conseguindo andar, se arrasta. Mas, por favor, não pare. O propósito de Deus para a tua vida nessa manhã é dizer não pare. É dizer não desista. O seu relacionamento com Deus não pode ser interrompido. O seu relacionamento com Deus, ele precisa ser prioridade. Sem intimidade com Cristo não tem como você vencer. Sem intimidade com o Pai, o Filho, se ele não tivesse essa intimidade com o Pai, ele teria perecido. Ele teria sido mais um homem no meio da multidão, mas ele foi o Cristo, o Filho de Deus, aquele que se manteve íntegro, que se manteve fiel ao relacionamento com o Pai. Ele passou por traições, ele passou por perdas, ele passou por dificuldades, ele passou por afrontas, ele foi caluniado, ele foi massacrado. Ele tomou sobre si aquilo que não era dele. Ele tomou para ele uma responsabilidade que era minha e que era tua, para que no momento de dor, no momento de aflição, nós pudéssemos abrir os nossos lábios e dizer: ele vive, ele reina para todo sempre. Para não ter sobre nós nenhum peso, ele tomou sobre ele. Para não ter sobre nós nenhuma maldição, ele tomou sobre ele. Para não ter sobre nós nenhum tipo de afronta, de apontamento, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos aqueles que Jesus olhou e disse: olha, eu morro por você, eu me entrego por você, mas por favor, viva! Por favor, não deixe que essa dificuldade, que essa perda, que essa situação pela qual você está passando venha romper o seu relacionamento com o teu pai. Não existe ex-pai, não existe ex-filho. Ele é e continuará sendo teu pai. Ele é e continuará sendo teu Senhor. Ele é e continuará sendo seu Salvador. Tem pessoas que não acreditam em Jesus. Mas até por essas pessoas que não acreditam em Jesus, ele morreu naquela cruz. Por essas pessoas que muitas vezes elas querem pregar o ódio, não pregam o amor. Elas ficam todo o tempo vivendo ira, vivendo enfermidade, vivendo problema, como se na vida dela nada desse certo, nada fosse bom o suficiente. Por esta pessoa ele também se entregou naquela cruz. Por você ele se entregou naquela cruz para que você possa entender que você precisa levantar e você precisa andar. As coisas não vão acontecer da forma que você quer. As coisas não vão acontecer da forma que você espera, mas irão acontecer do jeito dele. E eu garanto para você que o jeito dele é muito melhor do que o meu, é muito melhor do que o seu. O jeito dele é um jeito que vai fazer com que você se levante mesmo não tendo condição de se levantar. O jeito dele vai fazer com que você pregue mesmo que você não tenha condição de pregar. O jeito dele vai fazer com que você se levante e corra mesmo que você não tenha a condição sequer de dar um passo, mas o jeito dele é diferente. O jeito dele é diferente. O jeito dele vai fazer com que você tenha experiências únicas. Vai fazer com que você entenda que você é muito mais forte do que parece. Vai fazer com que as pessoas olhem para você e comecem a pensar que existe um Deus na tua vida. Como pode, quando outras pessoas passam por essa situação que essa pessoa está passando, elas padecem, elas sofrem, e essa pessoa está passando, e ela consegue se levantar, e ela consegue sorrir, e ela consegue permanecer, ela consegue andar. É testemunho de mulheres e homens fortes que Deus está buscando nessa nação, nessa geração, porque em qualquer situação as pessoas estão correndo para as tuas casas, calando a tua boca e deixando com que um vírus venha ministrar, e deixando com que uma política ela venha dominar, deixando com que pessoas que estão perdidas, estão na escuridão, tenham suas vozes ouvidas. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas elas estão se calando, onde aqueles que Deus chamou para poder profetizar estão se calando. Pessoas que Deus chamou para poder estender a mão e curar o enfermo, as mãos estão encolhidas. As pessoas estão preocupadas com a sua própria vida, com a sua própria dor, com o seu próprio problema. Como se Deus não conhecesse, como se Deus não curasse, como se Deus não fizesse. Ele faz e continuará fazendo. Eu passei por um procedimento, foi no sábado, e eu vim, e eu fui para o culto, estava no culto.
No domingo passamos por uma batalha, uma dor grandiosa, pela qual nossa irmã passou e todos nós, o nosso coração, ele entrou em guerra, ele entrou em dor, foi uma perda que todos nós tivemos. E foi algo assim muito ruim, e já estava em um processo de recuperação muito ruim. E quando foi na segunda-feira, eu falei assim, olha, amanhã tem discipulado, que é hoje. E uma irmã nossa, ela colocou e falou assim, nada segura a pastora Rosane. Ela está em recuperação, ela está passando por uma recuperação cirúrgica, né? E que foi, eu precisei extrair 2 sisos e outros 2 molares, né? E não pude dar ponto. E aí ela falou assim, nem com uma cirurgia na boca essa mulher para de falar. Ela consegue, ela vai parar. E eu tô pensando na minha inocência que não iria ter discipulado. E olha ela já anunciando aí o discipulado. E aí eu falei, porque eu não posso parar. Nós não podemos parar. Né? Mas foi algo muito recente, pastora. Você não pode, tem que ficar. Ontem nós estávamos no culto e eu ainda avisei as meninas que elas iriam adorar o Senhor. Elas adoraram na parte da manhã, mas na noite foi comigo. E eu não consigo. O meu Deus, ele me chamou para fazer a grande obra que ele tem preparada. Se ele quiser, ele me para. Mas se ele me der a oportunidade de adorar, eu vou adorar. Se ele me der a oportunidade de louvar, eu vou louvar. Se ele me der a oportunidade de pregar, eu vou pregar, porque eu preciso disso. Eu preciso dessa presença, eu preciso dessa obra, eu preciso dessa intimidade, eu preciso desse relacionamento. É necessário, a minha necessidade. É tão pouco aquilo que eu faço. Quando eu me posiciono, quem faz é ele. Quando eu estendo a mão, quem cura é ele. Quando eu profetizo, quem opera é ele. O que eu faço é tão pouco, eu ainda vou deixar de fazer quando eu abro os meus lábios para adorar, para poder cantar para ele. Quem faz é ele. Então tudo aquilo que eu me posiciono para fazer, quem faz é ele. É tão pouco que eu faço. O posicionar-me não pode ser roubado. Eu não posso permitir que roubem de mim, dos meus lábios, o louvor. Eu não posso permitir que roubem dos meus lábios a adoração, que roubem da minha vida, do meu coração, a gratidão, a oportunidade de pelo menos me posicionar. Pelo menos fazer aquilo que eu sei que eu posso estar fazendo ali, segundo a ordem dele, segundo a instrução dele. Eu não posso permitir que os meus lábios se calem. Eu não posso permitir que a profecia seja arrancada de mim, porque se ele me deu, ele me garante. Quando a obreira Mariana estava ministrando, ele foi falando ao meu coração, eu precisei falar para aquele povo, e quando terminou, corri lá no altar, e ela já terminou, falou assim, eu acho que a pastora Rosane tem algo para acrescentar. Eu acredito que eu tenha ido voando para aquele altar, porque eu não me vi pisando. Tamanha glória de Deus naquele lugar, como pode? Pastora, você vai ficar quieta? Como posso? Eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu não posso é ficar parada. O que eu não posso é me acovardar. O que eu não posso é não adorar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de estar com ele. Diante do Santo dos Santos é algo tão maravilhoso. É um amor tão grandioso. É algo assim que nos renova, é algo que faz com que olhemos, né, para ele o tempo inteiro, e por mais que venhamos buscar fazer o melhor para ele, é tão pouco perto daquilo que ele já fez por mim. Ele me tirou do lamaçal do pecado, ele estendeu as mãos para mim, ele disse, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Como pode um Deus tão grandioso amar alguém tão pequeno assim? Como pode um Deus tão limpo amar alguém tão sujo assim? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Até o esforço quem faz é ele. Eu te esforço. Eu te ajudo. Ele disse assim, olha, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele que fala isso, é ele que fala. Foi ele que falou ao meu coração, foi ele que me deu a oportunidade, foi ele que me deu uma nova chance. Então o mínimo que eu preciso fazer é me posicionar, já que a grande obra que ele tem na minha vida, quem faz é ele. E eu estava analisando a palavra do Senhor, né? Quando o Senhor ele falava para os discípulos que Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, cuidado para que ninguém te engane, cuidado para que você não seja enganado pela mídia,
com que você não seja enganado por lábios mentirosos, por pessoas que muitas vezes estão do teu lado e batem nas tuas costas com palavrinha mansa. E essa palavra, ela é contrária ao que você aprendeu no altar do Senhor. Cuidado, para que ninguém te engane, para que ninguém venha pregar o contrário daquilo que Deus já colocou no teu coração. Se o que você vive foi Deus que colocou na sua vida, no seu coração, não desista. Não desista do projeto de Deus, o projeto que Deus apresentou para você, o projeto inicial de Deus. Não desiste não, Mariana, sua linda. Amém? Não desiste não permita que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. Guerra de armas físicas, guerras de armas espirituais, guerras de armas químicas, né? Estão colocando aí, estão os rumores de guerra. Guerras, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Nação, um país contra o outro. Reino contra reino. Nós estamos lutando nesse exato momento contra as forças espirituais. A tua luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas. O ministério, o teu primeiro ministério, está dentro da tua casa. E as suas conquistas serão no teu joelho. Quando você começa a entender o propósito de Deus para a tua vida, Ele quer que você esteja com o seu joelho dobrado. Ele quer que você esteja com o seu coração quebrantado. Ele quer que você esteja com seus ouvidos dispostos a ouvir e colocar em prática a palavra que Ele revela para você nessa manhã. Ele quer que você comece a entender que você não foi chamado para ficar na zona de conforto, mas você foi chamado para guerrear, você foi levantado. Olha, Ele pegou você como aquele vale de ossos secos que foi ministrado naquela noite. Ele pegou você estava como um vale de ossos secos, você estava como aquela pessoa que andava, que vivia, tinha aparência de que estava vivo, mas estava morto. Para que você fizesse parte de um exército de homens e mulheres valentes, dispostos a fazer a vontade dEle, dispostos a guerrear em nome dEle, dispostos a se levantar e fazer a vontade dEle, não a tua. Estamos vivendo no tempo onde as pessoas elas querem que seja feita a vontade delas, mas está na hora de você entender. Você é discípulo e discípulo não tem vontade. Discípulo tem disposição para obedecer. Quer saber se uma pessoa é discípulo ou não? Ela tem disposição para obedecer. Ela tem dificuldade de ouvir, não é discípulo. Ela tem dificuldade de obedecer, não é discípulo. Ela quer bater de frente com aquele que está discipulando, não é discípulo. Discípulo, ele precisa entender que ele tem que obedecer. Amém? E a palavra do Senhor, ela está falando nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está ministrando nessa manhã. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Eles entregarão você para ser perseguido. Eu não quero ser perseguido, não. Essa coisa de ser perseguido é muito complicado. Eu queria pensar que ser de Deus fosse ganhar carro, casa. Eu pensei que ser de Deus fosse prosperar, ficar rico, né? A pessoa está pensando que ela vai entrar pobre, vai sair rico. Isso daí é loteria, se acertar lá na lotérica lá. Eu pensei que fosse ser reconhecido, isso é IML. Você vai estar na presença do Senhor e você vai ser sim questionado. Você vai ser sim levado a uma situação de dificuldade. Você vai ser sim constrangido pela tua fé. Você vai ser sim perseguido por ela. Por crer num Deus, por servir a um Deus, por estar na presença desse Deus. O inimigo vai usar pessoas para te afrontar, vai usar pessoas para poder falar com você, para você desistir, para você desanimar, que da tua vida não tem jeito, não tem solução para o teu problema. Você vai ser sim, olha, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, odiado. Eu quero ser amado.
Eu quero ser amada por Deus. Por causa de Cristo, querido, o mundo não vai te amar. O mundo não vai amar, o mundo rejeita Jesus o tempo inteiro. O mundo rejeita a verdade o tempo inteiro. O mundo rejeita a luz o tempo inteiro. O mundo quer andar nas trevas. O mundo não tem prazer na palavra, o mundo não tem prazer na presença. O mundo não tem prazer no arrependimento, o mundo não tem prazer naquilo que traz para nós a verdadeira vida, a verdadeira paz, que é a presença de Jesus. A presença de Jesus traz a verdadeira paz. O mundo conta com a presença de pessoas, de coisas, realizações, mas aquele que serve o Senhor em espírito e em verdade, ele busca a verdadeira paz, a verdadeira presença, o verdadeiro poder soberano, aquele que vai fazer a grande obra na nossa vida sem ninguém ver. A grande obra que Deus faz na tua vida, ninguém vê. Não está nos grandes palcos, não está nos grandes lugares, mas está aqui dentro, ó. É aí dentro de você que Deus quer operar maravilhas, milagres, prodígios e sinais. A boa obra que Deus faz na sua vida, ela não é visível aos olhos humanos. Mas quem tem visão espiritual entende o processo pelo qual você está passando. Quem tem visão espiritual pode te ajudar nas suas batalhas espirituais, nas suas dificuldades. Porque se você pensar que o mundo vai reconhecer você, se você acha que o mundo vai valorizar você, você está enganado. Estar na presença do Senhor é estar na contramão do mundo. O que é que o mundo está falando? É o contrário que eu preciso fazer. Se você estiver fazendo exatamente o que o mundo está falando, você está na direção errada. A direção que você precisa andar é na contramão. Porque Jesus, ele é a contramão do mundo. Aquele que for salvo por ele, aquele que buscar pela luz não andará em trevas. Mas o mundo está nas trevas, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sendo manipuladas, elas são manipuladas por elas mesmas, por aquilo que elas querem. Como assim, pastora? A mídia fala aquilo que elas querem, os outros falam aquilo que elas querem, e elas são levadas por aquilo que elas querem e elas acreditam. Não é aquilo que elas, não, mas eu também penso isso. E elas vão concordando com aquilo que mata, com aquilo que rouba, com aquilo que destrói. Elas vão concordando com aquilo, com a mentira. Elas vão concordando com aquilo que vai trazer para elas enfermidade, que vai trazer para elas morte, que vai trazer para elas destruição. Elas vão concordando com aquilo que vai roubar a paz do coração, da vida, da família. Assim que o mundo faz. E Jesus, ele veio para tirar você desse mundo. Para tirar você dessa aflição, dessa angústia, desse medo. E você comece a entender que ainda que todos virem as costas, ainda que todos te abandonam, se a presença dele for real na tua vida, basta. É essa presença que vai trazer vida para você. É essa presença que vai levantar você. É essa presença que vai alegrar você. Você pode tomar remédio para aliviar sua dor. Você pode receber um abraço para trazer para você uma paz, uma alegria. Mas eu garanto para você que a presença dele traz a paz, traz a alegria, em meio a dores, em meio a dificuldade, em meio a sensação de abandono. Porque ele tem a verdadeira paz. Ele é o verdadeiro remédio, ele é a cura. Ele é a cura que você precisa nessa manhã. Ele é a cura que você precisa na família, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Ele é a cura que você precisa. Ele é a pessoa, ele é a presença, ele é a palavra. Ele é o que vai fazer a grande obra. Ele é aquele que vai te defender, que vai te proteger. Ele é aquele que vai guerrear em teu favor. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que você precisa para ser feliz. Ele é o que você precisa para ser pleno. Para de colocar a tua confiança, a tua plenitude, a tua felicidade nas mãos do outro. Se você tiver Jesus, você tem tudo o que você precisa. E você já não vai ser mais aquela pessoa que pede, mas vai ser aquela pessoa que transborda. Aonde você chegar, vai acontecer ali um jardim, porque a água, a presença, ela vai fluindo de você. Se você ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor, do teu interior fluirão rios de água viva, rios que irão trazer ali a água para aquilo que está seco, que irão trazer ali a presença de Deus para aquilo que está morto, o rio de água viva que vai trazer a existência para aquilo que não existe, que vai trazer a resposta que você precisa para se levantar de uma vez por todas e nunca mais cair.
se levantar de uma vez por todas e nunca mais ter sede. É Ele que você precisa. É dele que você precisa. Ele é o único que pode te livrar de todo mal. Em Hebreus está escrito assim: ele, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência padecendo. Se nessa manhã você está padecendo, entenda bem, ele quer que você aprenda a obediência. O cálice está amargo, mas ele é teu. O cálice estava amargo naquele momento e era de Jesus. Se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo que seja feita a tua vontade. Por que as pessoas se revoltam contra Deus? Porque elas não querem que seja feita a vontade de Deus. Elas querem que Deus venha fazer a vontade delas. Mimados na fé. Cheios de vontade na fé. O cálice está gostoso, eu quero tomar. Mas se o cálice estiver amargo, eu quero tomar o cálice que vai anunciar a tua morte. A morte de Jesus. Mas eu não quero o cálice amargo, que muitas vezes vai representar a minha morte. A morte do meu querer, a morte do meu achismo, da minha vaidade, do meu egoísmo. Eu preciso começar a entender. Se eu preciso passar pelo processo, eu vou passar pelo processo. Se você precisa passar pelo processo, passe pelo processo. Mas, por favor, não desista do Pai. Ele chegou e falou assim: olha, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. Será que você é capaz de fazer essa oração para o teu Deus nessa manhã? Afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo seja feita a tua vontade. Será que você está disposto a viver o evangelho na presença do Senhor, fazendo a vontade dele? E quando a vontade dele se opõe à tua vontade? E quando o querer dele se opõe ao seu querer? E quando aquilo que ele quer significa sacrifício? E quando aquilo que ele quer... Porque quando aquilo que ele quer significa bênção, quando aquilo que ele quer significa prosperidade, quando aquilo que ele quer significa cura, né, imediata, é aquilo que a gente quer para nós, né? E quando a vontade dele é negar a nossa própria carne, negar a nossa própria vontade. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Não segue Jesus de mão vazia, não. Segura a tua cruz e segue. O evangelho, ele é sacrifício. O evangelho, ele é entrega. Se alguém apresentou para você o evangelho de facilidade, não estava pregando a palavra real do Senhor. O evangelho é muitas vezes você ali, ó, semear com lágrima. Aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará, com júbilo colherá. Eu vou semear, estou chorando, mas eu não vou parar de semear. Tá difícil, mas eu não vou parar de plantar. Tá difícil, mas eu não vou encolher as minhas mãos. Eu vou continuar, eu vou perseverar, porque quando eu perseverar, eu vou conseguir encontrar uma palavrinha chamada experiência. E quando eu tiver experiência, eu encontrarei uma palavra chamada esperança. E eu serei um grande testemunho para a glória de Deus. Quando outras pessoas passarem por aquilo que eu estou passando agora, elas terão uma referência neste presente século. E essa referência é você, essa referência sou eu. A tribulação, ela vai fazer com que você persevere. A perseverança vai fazer com que você adquira experiência. E a experiência vai fazer com que você tenha esperança e plante no coração de outras pessoas esperança também. A esperança de que o teu Redentor vive, certamente ele se levanta. A esperança de que dias melhores virão. A esperança de que no meio da dificuldade o Senhor sempre há de se levantar. Assim como aconteceu com os discípulos, assim como aconteceu comigo, assim como acontece com você, assim como acontecerá na vida daquelas pessoas que estão tendo experiências que hoje ainda não creram, mas passarão a crer segundo aquilo que você apresentar como testemunho. O Espírito Santo vem para que você seja testemunho. Ele não vem para que você seja agraciado simplesmente, cheio de prazer, cheio de coisas, cheio de benefício. Ele traz a presença, ele traz o poder, ele traz o sacrifício, a necessidade do sacrifício, sim. Tem pessoas que falam: o sacrifício já foi feito, o sacrifício de Jesus já foi feito, e o teu? E o meu? E é por isso que muitas pessoas estão morrendo na fé, porque elas querem o Deus da salvação, mas não querem o Deus do sacrifício. E elas não entendem que antes da salvação aconteceu o sacrifício. Antes da ressurreição aconteceu a morte. É processo, querido. São processos pelos quais nós passamos.
As pessoas elas estão acostumadas a receber o bem de Deus, mas elas não estão acostumadas a receber o mal de Deus. Quando Jó, ele falava com aquela esposa dele, ela disse, olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Falas como uma louca, mulher. O bem de Deus você recebeu com prazer? E o mal de Deus não quer isso receber? E naquele momento, aquele homem, ele perdeu 10 filhos. Aquele homem, ele perdeu bens. Ele perdeu a posição. Ele perdeu a dignidade. Ele foi acometido por enfermidade. Podem tirar qualquer coisa de você, menos a tua fé. Podem tirar de você aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro só sai se você permitir. Comece a entender uma coisa, o que você tem de mais precioso, mais valioso, não está fora, mas está dentro. E se estiver dentro, está bem guardado, guarda o teu coração. Guarda o que está dentro de você. No teu coração precisa ser uma tábua cujas palavras do Senhor estejam escritas, para que você fale como Davi, olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não guardei a tua palavra no meu coração para cobrar do Senhor. Eu não guardei a palavra do Senhor no meu coração para exigir do Senhor. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Entenda uma coisa, o Senhor não é você, o Senhor é Ele. Então nós passaremos pelo processo que precisarmos passar para a glória dEle. Muitas vezes vai ser maravilhoso, muitas vezes vai ser doído, mas em todo o tempo. Eu me lembro que na palavra do Senhor está escrito que os discípulos eles se alegravam com a perseguição. Os discípulos se alegravam por estarem sendo perseguidos. Eles olhavam e falavam assim, se Jesus ele foi perseguido e eu estou servindo ao Senhor, eu preciso ser perseguido. Porque curar quando eu estendo a mão, o nome dele cura. Porque fazer com que haja libertação, eu estendo a mão e o nome dele liberta. O que eu posso fazer em nome dele? Eles se alegraram porque estavam sendo perseguidos. Eles se alegravam porque eles estavam tendo ali todo o tempo que passar pelo processo, pelo sacrifício, pela entrega, para não desistir, pela perseverança. Eu preciso dar continuidade a esse evangelho, eu preciso dar continuidade a esse Deus, essa presença, essa palavra que Ele confiou em mim, a palavra que Ele confiou nos meus lábios, ela precisa sair, alcançar vidas, alcançar aquele que está perdido, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está passando por dificuldade, está tendo necessidade. A palavra do Senhor ela vai ser pregada na tua vida. Muitos não têm tempo, não têm vontade, não têm inclinação para ler a palavra de Deus. Mas se você vive o evangelho, você passa a ser a palavra que aquela pessoa não lê. Você passa a ser uma Bíblia ambulante. As pessoas vão olhar para você e vão perceber a diferença. Vão olhar para você e vão dizer assim, essa pessoa pregando, essa pessoa vivendo desse jeito, essa pessoa... mas há um tempo atrás ela não fazia tudo errado, há um tempo atrás ela não pecava. Há um tempo atrás não era ela que ficava ali, olha, naquele grupinho ali falando dos outros. Não era ela que ficava ali, ó, com o marido dos outros. Não era ela que ficava ali, olha, aquela pessoa que ficava se drogando. Aquela pessoa que dava tanto trabalho para a mãe dela, aquela pessoa que dava tanto trabalho para a esposa, aquela pessoa que dava tanto trabalho para o marido. Não era ela que não tinha fé. Aquela pessoa que era todo tempo alguém que vivia perdido. Aquele homem que tinha um monte de diamante, não era ele. O Senhor ele está aqui para impactar essa nação. Ele vai começar a usar aqueles que não são para envergonhar aqueles que são. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas aquela pessoa ela nem falava e hoje ela prega. Aquela pessoa ela não conseguiu. Olha a autoridade que ela está ali orando. O que está acontecendo na vida daquela pessoa? Esses dias nós vimos uma obreira nossa desabrochar. E foi algo tão maravilhoso, algo tão lindo. E ela era muito introspectiva e Deus tinha um chamado na vida dela. Deus tem um chamado na vida dela. E será usada assim de uma forma linda. E ela era um tipo de pessoa assim muito tímida, né? Quando ela cantava com a vozinha baixa, ela baixava a cabecinha. E ela não conseguia deixar o Espírito fluir. Ela não conseguia relaxar e permitir que Deus fosse ali fazer a boa obra que Ele tinha na vida dela. Nós conversamos antes do culto. Nós falamos, deixa o Espírito Santo fluir. Abre a tua boca e deixa ele falar. E fala com autoridade, com o poder de Deus. Entenda uma coisa. Ele foi tão lindo que na hora que ela foi cantar, aí eu falei assim, olha, você vai cantar e vai passar o microfone. O obreiro ele começou e ela iria acabar de cantar e iria fazer a oração dela. Na hora que ela foi fazer a oração dela, a pastora chegou. A pastora Magna chegou. Ela não sabia que eu tinha combinado isso com os obreiros. E quando a pastora Magna chegou para poder
já subiu no altar e já pegou o microfone para orar. Ela ficou com aquela carinha assim, como quem diz, meu Deus, eu não vou orar. Poxa vida, né? A minha oportunidade ali, olha, passando ali pelos meus olhos. Mas Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso. E era tão lindo olhar para a carinha dela de desespero, como quem diz, poxa, pastor, eu queria orar. Eu olhava aquilo e eu falava, Senhor, como é maravilhoso você ver pessoas dispostas a fazer a tua vontade, né? E com tanta vontade de fazer aquilo que foi instruído, né? E ali a pastora foi e ministrou oração e ela ficou ministrando louvor. Aí eram duas obreiras ministrando louvor e ela ficou ministrando louvor. E quando encerrou e a pastora Magna subiu, eu iria encerrar o culto. Aí quando acabou, a outra obreira entregou o microfone na mão dela. Ficaram os dois microfones na mão dela. Eu falei, isso é de Deus, encerra o culto aí. Mas ela encerrou numa autoridade, com uma vontade, né? Aquele momento da vontade de ser instrumento. Ela se entregou, ela entregou aquele culto nas mãos do Senhor com vontade de entregar para Ele o melhor dela. Ela não entregou ali simplesmente palavra, mas ela se entregou no altar. Ela se entregou para ser instrumento, ela se entregou para ser vida, ela se entregou para ser discípulo, se entregou para ser apóstolo, se entregou para ser profeta e falou, Deus, o Senhor me usa na condição que o Senhor quiser. E eu ainda brinquei, eu falei assim, Deus, vamos tirar o microfone na mão da Mislene agora, porque olha só o que ela tá arrumando aqui. Né? Eu falei assim, gente, eu abracei ela, falei, glória a Deus, eu nunca imaginei que eu fosse falar uma coisa dessa. Né? Falei, eu precisei tirar o microfone da mão dessa obreira linda, né, que está desabrochando. Por quê? Claro que foi uma brincadeira, a gente estava no final do culto, já tinha encerrado o culto, né? Mas o que acontece? A gente percebe Deus, ele desabrochando no coração daquela pessoa que quer. Ele vai desabrochar na vida daquela pessoa que quer. Ele já está ministrando sobre a tua vida. Ele já está liberando palavras sobre você, a unção, o Espírito Santo, a unção que despedaça jugo, está sendo liberada sobre você nessa manhã. Agora está na hora de você olhar para Deus e falar, Deus, eu quero. Deus, eu quero, eu não vou permitir que seja tomado de mim. Eu não vou permitir que seja roubado de mim a alegria de te servir. A alegria de fazer a tua vontade. Eu não vou permitir que seja retirado do meu coração o desejo, meu Pai, de estar na posição que o Senhor escolheu para que eu estivesse. Porque o Senhor, ele tem uma grande obra na tua vida. E a grande obra na tua vida vai se dar quando você estiver disposto a sacrificar. Para uma pessoa tímida, o sacrifício é falar. Para uma pessoa enferma, com dor na perna, o sacrifício é andar. Com uma pessoa que está passando por luta, o sacrifício é se manter de pé. É na hora do sacrifício que o Espírito Santo, ele se revela na tua vida. Ele faz com que o enfermo seja curado, com que o tímido fale com autoridade. Ele faz com que aquela pessoa que perdeu tantas coisas, ela seja alguém que vai entregar muito mais do que pedir. Ele faz com que as pessoas que estão totalmente solitárias, elas venham habitar em família. Esse Deus, ele faz o solitário habitar em família. Esse Deus, ele faz com que o enfermo se levante e ele fala assim, olha, tu é coxo, mas olha só, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Ele faz com que aquele homem que estava na porta da igreja, ele entre para a igreja e ele comece a testemunhar a glória do Senhor na vida dele. Há quanto tempo você vai ficar na porta? Olha quanto tempo você está na porta, vai ficar na porta até quando? Querido, está na hora de levantar, andar e entrar. E as pessoas vão olhar e vão falar, como pode acontecer isso na vida dele? Pois é, o meu Jesus, ele me curou. O meu Jesus, ele me salvou. E agora, eu abro os meus lábios para profetizar. Eu abro os meus lábios para poder declarar que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele curava e continua curando. Por quê? Porque ele acabou de curar minha vida agora. Ele acabou de curar minhas pernas agora. Ele me fez levantar para que o nome dele fosse glorificado. Ele não te fez levantar para que você continue deitado. Ele fez você levantar para que você pudesse andar. E o ato de andar vai fazer com que outras pessoas que te viam caído e prostrado queiram andar também. Ah, como Deus é maravilhoso. Ah, como Deus é grandioso. Ah, como Deus, ele nessa manhã está querendo entrar, encontrar corações que digam, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu preciso te adorar. Eu não te adoro, Pai, porque eu quero, te adoro porque eu preciso. Eu tenho necessidade do Senhor, eu tenho necessidade, Pai, de ter intimidade contigo, eu tenho necessidade desse relacionamento, mas não é um relacionamento por um momento, precisa ser constante. Eu quero o Senhor comigo de uma forma constante.
Eu quero pensar nas coisas do Senhor, eu quero viver as coisas do Senhor, eu quero andar no caminho do Senhor, eu preciso estar contigo. É onde eu tenho segurança, é onde eu tenho paz, é onde eu tenho a verdadeira paz. A verdadeira paz vem dele, a verdadeira paz consiste em estar com ele. Não adianta, você pode ter carros, casas, bens. Se você não tiver a presença do Senhor, você está sozinho. Pode estar ali no meio de uma grande multidão, sem a presença do Senhor, você está sozinho. Você pode pensar em usufruir de coisas, de bens, de posições. Se ele não estiver, você está sozinho. Quantas pessoas que nós conhecemos, né, que tem tantos bens materiais e tiraram a sua própria vida. Quantas pessoas nós conhecemos que tem até várias pessoas à sua volta, mas pelo fato de estarem perdendo a intimidade com o Senhor, tiraram a sua própria vida. E Jesus, ele fala assim, eu não vim para tirar, eu vim para dar. Eu não vim para poder arrancar de você. Cada sacrifício feito não é por mim. Cada sacrifício feito, ele vai ser convertido até você. Aquele homem não podia. Qual foi o sacrifício daquele homem? Se posicionar. Ele não podia ficar de pé. Qual foi o grande sacrifício que ele fez? Se levantar. E quando ele quis operar, ele quis romper, ele quis fazer aquilo que ele não podia fazer, o Senhor operou o milagre. O cego, você não enxerga não? Vou cuspir aqui no chão, vou colocar aqui a laminha no teu olho. Abre teu olho, você pode enxergar. Qual foi o sacrifício que ele fez? Querer enxergar. Se posicionar como alguém que enxerga. Se posicionar como alguém que faz. É impossível para você? Qual é o sacrifício que você tem que fazer? Se posicionar como alguém que já conquistou. Se posicionar como alguém que já foi chamado, já tem um chamado, já foi colocado. E é você. O seu maior sacrifício é o quê? Se posicionar em fé, segundo aquilo que ele ordenou. Tem pessoas que são tímidas. Qual é o maior sacrifício delas? Falar. Qual é o maior sacrifício delas? Se posicionar. Então está na hora de você começar a entender. O sacrifício vai fazer com que você rompa muralhas, rompa barreiras, que vão fazer você conhecer o impossível. O sacrifício vai te levar a conhecer o impossível. Vai te levar a realizar situações, sonhos, concretização de ideal. O que é difícil para você? O meu Deus está te desafiando nessa manhã. O que é difícil para você perdoar? Quando você perdoar, você vai conhecer a graça de Deus. O que é difícil para você amar? Quando você começar a amar, você vai conhecer a graça de Deus. O que é difícil para você estender a mão para quem está caído? Quando você começar a estender, você vai conhecer a graça de Deus. O que é difícil para você obedecer? Então, quando você começar a obedecer, você vai conhecer a graça de Deus. A graça de Deus você conhece quando você sacrifica a sua vontade, quando você sacrifica o seu querer. Aquilo que é normal, aquilo que é natural, você entrega para poder viver o sobrenatural que Ele tem para nós. Para nós encerrarmos esta manhã, você sair abençoada para um dia de trabalho, para um dia de vida, vida nova, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler aqui. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuidado, cuidado que ninguém vos engane. Nesse tempo surgirão falsos profetas, aqueles que vão pregar na emoção, que vão profetizar na emoção, que vão falar a palavra, que vai levantar e que vai levar ali as multidões. Que está muito mais preocupado com números do que com almas. Que está muito mais preocupado com coisas do que com pessoas. Muito preocupado com o seu próprio querer, a sua própria vaidade. Cuidado. Cuidado, você não nasceu para ser enganado. Você nasceu para andar segundo os padrões do seu Criador. Quando você compra o produto, e aí vem ali as instruções do fabricante, não é assim? As instruções do fabricante, se você obedecer, vai fazer com que o seu produto ele dure mais. As instruções do fabricante vão fazer com que, se você obedecer tudo aquilo que for colocado, você vai ter um uso daquele produto num tempo prolongado. E quem disse que você não nasceu com instrução? Você foi fabricado e está aqui, ó, o seu guia de instrução. Está aqui, ó.
O manual que você precisa para ser pleno, para ser feliz, para ser realizado. É o manual que você precisa para poder ter tempo durável, o tempo, uma duração que vai fazer com que ele se alegre, o seu fabricante se alegre, e aonde você chegar, você leve a alegria do Senhor, porque é a alegria do Senhor que é a tua força. Você precisa despertar nesta manhã a alegria do Senhor. Se você disser para mim assim, olha, eu estou fraco, eu falo assim para você, comece a alegrar o Senhor. E como que eu alegro ao Senhor? Obedecendo a palavra, seguindo o manual. É tão interessante que nós somos os únicos, né, que o fabricante acompanha. O fabricante, ele faz muitas coisas, mas eles colocam lá na vitrine e as pessoas compram, né? E quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos os únicos que o fabricante está todo o tempo olhando, está todo o tempo cuidando. Nós somos cuidados pelo nosso fabricante, aquele que nos fez. Ó, nós somos cuidados, aleluia, pelo nosso Criador. Nós somos, olha, ele coloca ali lubrificação, ele vai colocando ali os ajustes, ele vai dando ali para nós tudo aquilo que nós precisamos, está escrito na palavra do Senhor, que nada acontece na terra que do céu não venha. Nada acontece na tua vida que não venha diretamente do seu Criador. Tem gente que precisa trocar a peça, né? O produto deu um problema, vai lá, leva lá, olha, tem que ter autorização do fabricante para poder trocar. E quando nós nos posicionamos diante de Deus, o próprio fabricante, ele troca sangue, não é? Você conhece pessoas que têm testemunho de que o sangue foi trocado. Na nossa igreja tinha uma pessoa que ela estava com problema e ela pensou que o filtro dela, o rim, fosse parar de funcionar, mas o fabricante foi lá e deu um jeito e colocou lá a peça nova e o rim dela hoje funciona de uma forma maravilhosa. Né? Você conhece pessoas que chegaram com problemas na igreja, onde as pessoas pensaram, olha, o coração, problema no coração. O fabricante foi lá e colocou uma peça original. Ele coloca a peça original. Quando você vai diretamente no fabricante, ele coloca a peça original. Ele não deixa colocar made in China, porque made in China tem vírus. Mas aquilo que vem do trono da glória do Senhor vem puro para transformar, para moldar, para edificar e fazer a grande obra que ele tem preparado na tua vida. Tem pessoa que chega lá com problema, a pessoa está lá, nossa, minha mente está sendo bombardeada. E ela vai e se achega a Deus, Deus vai dar uma mente nova para ela. Ele vai transformar, você transforma com o quê? Com a renovação da sua mente. Mas quem coloca o novo é ele. Você se posiciona e você fala, eu preciso de uma transformação, eu tenho consciência que eu preciso de uma transformação. E vai acontecer quando? Quando a minha mente for renovada. Quando que a sua mente for renovada? Quando você tirar a tua e colocar dele. Quando você tirar aquilo que você estragou, que ele te deu de perfeito, e você permitir que ele coloque a dele. Entenda uma coisa, o fabricante, aquele que te fabricou, ele está o tempo inteiro olhando para você. E tudo que você vive é de acordo com a necessidade, para que você possa entender que ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador. É ele o dono de todas as coisas. Ontem Deus falou através da vida da obreira Mariana. Deus tira os seus apoios para você entender que é ele que manda. Deus tira aquilo que o teu coração está colocado, está depositado para você entender que não é teu. É tudo dele. A tua vida não é dele. As pessoas que estão do seu lado, elas não são suas, é dele. Eu falei, a tua vida não é dele, a tua vida é dele. Amém? A tua vida não é tua, a tua vida é dele. As pessoas que estão do seu lado não são tuas, são dele. O que ele colocou no teu coração de bom não é seu, é dele. Os dons que você tem não são teus, são dele. Amém? Ele entregou nas tuas mãos, mas é dele. Ele confiou para você, mas é dele. Ele é o dono de todas as coisas. A palavra, a oportunidade de falar que você tem, não é sua, foi dada por ele. E se ele quiser arrancar a voz? E se ele quiser cortar o fôlego de vida? É tudo dele. Você não é seu, você é dele. Amém? Ele não está aqui para poder ficar realizando a sua vontade, se a sua vontade não é compatível com a vontade dele. Tem pessoas que tomam posse de maldição. Tem pessoas que tomam posse de enfermidade. Tem pessoas que vivem uma colheita porque só plantam aquilo que é ruim. E quando vão colher, só colhem aquilo que é ruim. Mas ele disse, olha, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Amém? Então o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus, ele é justiça. Mas ele é o dono.
Eu costumo dizer que ele é o dono da bola. E o dono da bola é aquele que manda no jogo. Amém? Foi ele que te fez, foi ele que te criou. E é ele que vai usando instrumentos para poder limar. Tem coisa que está crescendo pro lado que não tem que crescer. Tem coisa que está entrando pro lado que não tem que entrar. Tem coisa que está indo numa direção que não tem que ir. E quem vai mudar tudo isso é ele. Usando o instrumento que ele quiser. Mudando a peça que ele quiser. Mas que o nome dele vai ser glorificado na tua vida, vai. Amém? E quando eu estava entrando agora para fazer a live, uma irmã, Sirlene, lá de Três Rios, ela compartilhou algo que eu acho tão lindo, que nós fazemos esse culto, né, da madrugada, essa palavra da madrugada. E ela iniciou com a gente 5 horas da manhã e eu percebi que aí nós fizemos 1 hora e depois o meu Face foi clonado. E o mais lindo que eu tenho percebido é que ela tem usado a madrugada para poder ministrar o evangelho, né? E ela deixa sempre uma palavra da madrugada. E ela tem me marcado, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu falei, poxa vida, é algo ali que a gente está vendo o Espírito Santo de Deus, ele fluindo através da vida de uma outra pessoa também. E ela colocou ali uma palavra nessa manhã e eu queria compartilhar com você para encerrar. Aí diz assim, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém? O meu Deus, ele está falando com você. Confia em mim, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, porque persevera, porque continua, porque se posiciona, porque se enche do Espírito Santo, porque está ali disposto a fazer a vontade de Deus, porque está ali disposto a ser instrumento. Será que você está sendo instrumento, disposto a ser instrumento de Deus nessa manhã? Será que o meu Deus ele pode contar com você nessa manhã? Será que você é capaz de nessa manhã fazer a boa obra na vida de algumas pessoas? Será que você é capaz de, daqui a pouco, quando essa live terminar, você compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra? Né? Será que pode ser você um instrumento que vai fazer com que alguém que está triste, ele venha se alegrar? Será que você pode ser um instrumento para abraçar? Será que você pode ser um instrumento para cuidar, para orar, dobrar o teu joelho e orar por vidas? E orar pelos teus líderes? E orar pela tua igreja, orar pelo teu irmão, orar pelo teu inimigo, por aquela pessoa que se levantou contra você? Será que você tem como ser instrumento de Deus nessa manhã para fazer aquilo que no teu lugar ninguém faria? Será que no seu lugar alguém oraria? Será que no teu lugar alguém falaria, alguém ligaria, mandaria uma mensagem? Será que no teu lugar alguém faria? Está na hora de você começar a fazer a diferença e parar de ser igual a todo mundo. Você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Você foi chamado para fazer a diferença. Se Jesus não tivesse relacionamento com o Pai, ele teria sido mais um no meio da multidão. Mas como ele foi chamado para fazer a diferença, ele entendeu que o propósito do Pai é que fosse ele um instrumento nessa terra, para que vidas pudessem alcançar o lugar que está sendo preparado para nós. Tem um lugar preparado para você. E o lugar que está sendo preparado para você é um lugar onde o ouro fica no chão, para mostrar que você tem muito mais valor do que aquilo que o mundo dá valor. Aquele lugar que está sendo preparado para você, o mar é de cristal, para que você possa entender que por mais que venham na tua vida mares preciosos, né, de finanças, de bens, aquilo que tem de mais precioso vai ficar ali, olha, ao alcance dos olhos, acessível a você, para que você possa entender que você tem muito mais valor do que você imagina, de que o que Deus tem na tua vida é muito maior do que você imagina. Amém? Eu desejo que você tenha um dia abençoado. Eu desejo que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero lembrar as meninas do discipulado. Hoje tem discipulado, né? Vocês vão levar ali, vão meditar numa palavra. Vocês vão meditar em oração. Vocês terão 3: palavra, oração e louvor. Vocês irão com esses 3 itens preparados, tá bom? E nós iremos ali ter ali um momento a mais, né, que poderemos estar ali compartilhando aquilo que Deus nos entregou. Né? Estaremos ali uma vez mais glorificando o nome de Deus, porque nós precisamos. Não estaremos reunidos para fazer favor por ninguém. Estaremos ali reunidos porque nós precisamos. Não é favor para Deus, não é favor para a igreja, não é favor para a pastora, mas nós estamos ali buscando a presença de Deus. Eu necessito de Deus, assim como o ar. Eu necessito de Deus em todo o tempo da minha vida, né? Em todo o tempo eu preciso buscar, eu preciso estar
todo o tempo andando na direção da presença, na direção da palavra, na direção do poder de Deus. E neste momento nós vamos nos reunir em oração, vamos começar apresentando para Deus as nossas vidas, e através do transbordo da sua vida, outras vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ao Senhor eu apresento a tua igreja, meu Pai, que se reúne neste momento. Quando, meu Pai, uma pessoa está reunida com o Senhor, está escrito na palavra do Senhor, quando 2 ou mais se reunirem no teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui, meu Pai, tem muito mais do que 2 pessoas. Aqui, meu Pai, tem um exército de homens e mulheres valentes que o Senhor levantou para essa geração, para esta nação. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós cremos, Senhor, no teu poder. E o Senhor ministrou, Pai, nesta manhã sobre a perseverança, sobre o ato, meu Pai, de não nos intimidarmos, de não andarmos, meu Pai, segundo o mundo, os padrões do mundo, mas andarmos na contramão do mundo, para que juntos possamos glorificar o teu santo nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, apresenta ao Senhor cada vida que aqui está. Eu apresento ao Senhor a família representada por esta mulher, por este homem, que muitas vezes tem chorado, que muitas vezes tem sofrido, que tem andado angustiado. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor libere da tua unção, aquela que despedaça jugo, para fazer, meu Pai, com que o enfermo seja curado, para fazer, meu Pai, com que esta pessoa que está sofrendo seja abastecida pelo teu amor, para fazer, meu Pai, com que esta pessoa que precisa de libertação seja liberta, com que aquilo que é sujo seja purificado, com aquilo, meu Pai, que é destrutivo, seja transformado em instrumento do Senhor. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, as vidas, os filhos, os pais. Apresento ao Senhor, meu Pai, a vida financeira desse povo. Eu apresento ao Senhor a vida espiritual. Apresento ao Senhor, meu Pai, a saúde. Eu apresento ao Senhor, meu Pai, todas as áreas da vida desta pessoa. E eu peço que o Senhor venha abençoar, que a tua presença seja uma constante em cada vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que nesse momento você possa glorificar o nome do Senhor, que seja você um instrumento de Deus e que você tenha esse desejo do coração, né, de ser alguém que faz a diferença onde chega. Eu quero agradecer ao carinho de todos vocês e que nesse momento possamos entender que somos instrumentos e dentro de nós tem a semente, tem a palavra que vai transformar vidas, né? Vamos semear a vida, né? O propósito dessa igreja é semear Jesus, é uma igreja missionária, aonde nós semeamos Jesus, onde nós semeamos a esperança, a palavra, a presença, que vai fazer a grande obra ainda nessa geração, em nome de Jesus. Quero deixar um grande abraço para Joseli, Mariana, Isis, Patrícia, Andréia, né, que está aqui com a gente também. Um grande abraço para a nossa obreira mais linda do universo, para Maria José. Que Deus possa fortalecer essa obreira linda, cada dia mais em fé. Né? Um grande abraço para Mariana, Sara. Um grande abraço para você, Sara. Um grande abraço, está tão longe de nós fisicamente, mas agora, graças a Deus, está mais presente também em amor, né? Está aqui com a gente todo o tempo. O Cláudio Duarte, que esteve aí conosco também, né? Graças a Deus. Nós queremos deixar um grande abraço para Daine. Eu vou passando aqui para poder lembrar os nomes das pessoas que aqui estão, né, que passaram por aqui, deixaram que estavam aqui interagindo, né, com essa live. Né, um grande abraço para você, que a tua família seja abençoada como uma árvore plantada junto a ribeiro, cujas águas nunca faltam, que a sua vida seja como um manancial, que tudo aquilo que você fizer, você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Por favor, você pode fazer isso? Você pode fazer esse favor para mim? Seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Seja próspero, seja abençoado, seja feliz, seja pleno, seja cheio do Espírito Santo. Mas, pastora, você acabou de pregar agora que nós vamos andar em sacrifício. Pois é, andar em sacrifício significa que você vai encontrar a plenitude, a verdadeira paz, aquela que o mundo ainda não conhece. O mundo conhece aquela paz, aquele bem-estar, né? A verdadeira paz só conhece aqueles que estão buscando e obedecendo o nosso Senhor. Um grande abraço e eu desejo que você comece o dia com a bênção de Deus. Até daqui a pouco estaremos juntos, né? Com o pessoal do discipulado. Você recebe aí o nosso abraço, recebe aí o nosso carinho e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a tua vida
em nome de Jesus. Um grande abraço e tchau, tchau.